A cena se repete a exaustão no atendimento social. O usuário conta sua vida, seus problemas e faz uma pausa, olhando para o técnico como quem diz: "E agora? O que você vai fazer por mim?" Fica aí implícita uma armadilha na qual o usuário entra com os problemas e o técnico, geralmente um assistente social ou psicólogo, com as soluções, mais especificamente com os benefícios. Se o serviço vive uma época na qual não dispõe de qualquer benefício ou auxílio, ou mesmo se não dispõe do benefício que aquele caso necessitaria, às vezes o técnico busca compensar tal sentimento com outro benefício qualquer, o que, quando é possível, lhe traz alívio. Quando não, resta-lhe a impotência, sentimento muito próximo da frustração do atendido, que atesta a fragilidade do atendimento e ratifica a posição central assumida pelo benefício. Eita! Com essa citação do assistente social Maurício Zominani, a gente abre a conversa de hoje sobre ele, esse fantasma, essa alma penada que assombra o CRAS, o plantão social. E claro, vamos falar de algumas técnicas de exorcismo que podem ajudar o seu CRAS a abandonar essa modalidade, que aliás não está prevista em nenhum dos documentos do SUAS. Gostou desse assombrado assunto? Então fica com a gente para mais essa conversa. Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, pessoal lindo dos Suas Conversas, tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto é ele, esse fantasma, esse famigerado plantão social. Eu vou falar dele desse jeito bem humorado, mas o assunto é bem intrigante mesmo. Aliás, como acontece com todos os fantasmas, é um assunto, digamos, cheio de mistérios. Vejam só, esse tipo de atendimento não está previsto em nenhum dos documentos do SUAS. A gente pode dar um Ctrl L e a gente não vai localizar o plantão social como modalidade. Eu nunca tinha ouvido falar dele na vida. Se fosse pela leitura dos documentos oficiais do SUAS, não ia ouvir falar mesmo. O plantão social ia ser um ilustre desconhecido para mim. Então eu sempre achei um mistério isso. Algo que não está previsto nos documentos estar funcionando de vento em popa em um monte de CRAS Brasil afora. Enquanto isso, tudo aquilo que está lá nos livrinhos do PAIF e do CRAS, algumas coisas de 2009, outras de 2011, mais de 10 anos atrás, não estão em funcionamento. Atendimentos como a acolhida, as oficinas com famílias, o acompanhamento familiar com PAF e tudo o que tem direito e a gestão da rede da básica não saíram do papel, não foram implementados em muitos CRAS. Então, isso é um sintoma que a gente precisa olhar. Como dizem os psicanalistas, isso é um sintoma. Nos meus cursos, consultorias e contatos com outros municípios, é comum a solicitação para ajudar a desconstruir o plantão social, ou seja, para exorcizar o fantasminha. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo despretensioso sobre isso, dando algumas sugestões que eu acho que podem ajudar o seu município e que foram importantes para alguns municípios que eu fui. Mas antes, curta esse vídeo e inscreva-se em nosso canal, ativando o sininho das notificações. Esses passos são importantes porque dizem para o YouTube que esse conteúdo é relevante e o YouTube espalha esse vídeo para contribuir com o CRAS que queremos de muitos municípios. Também siga a gente no Instagram e no Facebook. É lá que eu divulgo cursos quando eles estão com inscrições abertas. De acordo com Monteiro, em um artigo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e que, embora fale sobre o plantão social nas UBSs, nas Unidades Básicas de Saúde, tem uma parte histórica bem interessante, essa prática do plantão social está ligada ao surgimento da profissão de assistente social. Assim como o serviço social foi sofrendo transformações ao longo de sua trajetória, a visão sobre o plantão social também se transformou. Monteiro, a autora do artigo, destaca que originalmente os plantões sociais foram implantados nos Estados Unidos com o objetivo de sistematizar os atendimentos assistenciais. Esses atendimentos eram divididos em casos imediatos e casos continuados. Os primeiros tinham como objetivo resolver problemas emergenciais de forma rápida,
via intervenções que ocorriam em momentos de vulnerabilidade. Já os casos continuados eram reservados aos problemas mais graves e envolviam um contato prolongado entre o assistente social e o usuário, na mesma linha da diferença que fazemos hoje entre atendimento e acompanhamento familiar. Outro aspecto interessante sobre o qual essa autora chama a nossa atenção é que no plantão social havia a tendência de que o assistente social trabalhasse apenas com os problemas apresentados pelos usuários, com as demandas explícitas. E aqui eu sempre faço um paralelo com aqueles conceitos da psicanálise de conteúdo manifesto e conteúdo latente. Esses termos vão aparecer lá na interpretação dos sonhos, uma das mais clássicas obras do Freud. Eu sou uma mulher dos suas, mas de vez em quando eu reencontro meu amor por esse senhor. Em 1900, ele já dizia que o conteúdo manifesto é o relato descritivo dos sonhos. Às vezes, o conteúdo manifesto aparece inclusive como um disfarce para encobrir o conteúdo latente, que é aquele que vai sendo descortinado, que vai sendo revelado a partir da análise. Não estamos falando em interpretar sonhos aqui, obviamente, e muito menos estamos pensando em colocar um divã de analista no CRAS. Mas eu gostaria que você ficasse com essa imagem de que há um pedido explícito na demanda que o usuário traz, que é legítimo, mas também costuma haver uma série de demandas que são implícitas, que estão latentes, que numa linguagem aqui do mundo da assistência social, a gente pode pensar como uma série de necessidades não satisfeitas e que estão ali, por trás daquele conteúdo manifesto. E não é que o usuário queira esconder o conteúdo latente, não é que ele queira encobrir as necessidades não atendidas. Pode ser que isso que está por trás da demanda manifesta seja algo que o usuário nem sabe que ele tem direito. Uma necessidade que ele nem percebeu, aliás, que ele nem sabe e que nunca foi atendida nem para ele nem para sua família. E é aí que entramos nós, profissionais do SUAS. Esses dias mesmo eu comentava isso com a equipe de um CRAS. Para que a gente ter profissionais com diferentes formações se a gente vai simplesmente responder às demandas, num modelo que eu chamo de queixa-conduta? E o plantão social que eu vi, pelo menos na maioria dos casos, era isso mesmo. Escutar a demanda explícita e responder a ela, sem se atentar para as demandas latentes e não nomeadas que estão por trás daquele pedido explícito. É como se eu fosse no médico e pedisse um omeprazol, porque eu estou mal do estômago. Eu chego lá, peço um omeprazol e o médico me dá a receita. Eu vou embora, vou na farmácia e compro. Ele não requisita nenhum exame, não pergunta sobre os outros sintomas que eu tenho, não pergunta o meu histórico familiar e daqui a pouco eu estou com algo muito mais grave e que não foi identificado porque o médico simplesmente respondeu à demanda, sem investigar se havia mais algo ali. Claro que eu não vou duvidar do usuário que chega solicitando a cesta básica e o vale transporte. Assim como o médico não vai duvidar que eu esteja de fato com azia, refluxo ou sei lá o que me levou a solicitar o omeprazol. O remédio pode até ser indicado, mas o médico não vai, pelo menos não deveria, simplesmente responder, reagir àquilo que eu pedi. Ele tem um saber. Aliás, é por isso que ele está trabalhando ali. Então, quando ele escuta o meu relato, ele poderá perceber muitas outras coisas que podem estar relacionadas com esses sintomas. Mesmo que eu precise de fato do omeprazol, eu posso precisar também de muitas outras coisas. Então é isso. Esse conteúdo manifesto que vem como um pedido de uma cesta básica, um vale transporte, um encaminhamento, mesmo que legítimo, pode não ser a única demanda que esse usuário tem. Enquanto profissional, eu preciso escutar essa pessoa com ouvidos atentos. Eu preciso me perguntar que outras necessidades não satisfeitas nós temos ali, que direitos não acessados nós temos ali. E nesse artigo em que a autora Fernanda Monteiro fala um pouco da história do plantão social, ela cita exatamente isso, que essa modalidade buscava atender às demandas individuais dos usuários de forma estanque, sem estabelecer relações com os possíveis determinantes da situação e sem fazer análises mais aprofundadas, sem olhar para as interferências da questão social nas problemáticas apresentadas.
A autora fala que esse atendimento se limitava a dar orientações e encaminhamentos que se constituíam em um fim em si mesmos. E como a atuação se dava respondendo às demandas explícitas, acabava não reconhecendo as demandas implícitas, o conteúdo latente, que, quando identificado, exigiria uma atenção continuada, ou seja, um acompanhamento em termos mais atuais. Então eu vejo isso ainda muito presente quando eu visito alguns CRAs. Essa modalidade de responder às demandas imediatas, geralmente como a provisão de um benefício eventual ou um encaminhamento, como é dito na citação que abre esse vídeo. E aí a gente vai para algumas dicas para a gente exorcizar esse fantasma, pelo menos começar a exorcizar ele. Mas antes das dicas práticas, eu preciso lembrar de duas coisas. A primeira é que não existe CRAS sem PAIF. E o PAIF não é só o acompanhamento familiar. PAIF são todas aquelas modalidades do livrinho do guarda-chuva, volume 2. A acolhida é PAIF, os atendimentos particularizados são PAIF, as visitas domiciliares são PAIF, os encaminhamentos são PAIF, as palestras, campanhas e eventos comunitários são PAIF. Na nossa série, no miudinho do PAIF, aqui do card, eu falo de cada uma dessas modalidades, no miudinho, descrevendo com mais detalhes. Então, se eu já faço atendimentos no CRAS, eles podem ser transformados em atendimentos particularizados de PAIF, ou ações particularizadas no CRAS, como é dito no livrinho do guarda-chuva. Se eu já faço visitas domiciliares, eu posso compreender que elas são ações particularizadas de PAIF no domicílio, como dito no livrinho do guarda-chuva. Se eu recebo uma família nova que vem ao CRAS pela primeira vez, eu estou fazendo uma acolhida do PAIF. Se eu faço um encaminhamento de uma família, eu também estou prestando um atendimento de PAIF, pois os encaminhamentos estão classificados, estão listados como atendimentos de PAIF. Ai, Ana, mas então é só mudar o nome do plantão social para atendimento particularizado de PAIF e continuar fazendo a mesma coisa? Não, 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 não é isso que eu estou dizendo. Não tem nada a ver com mudar o nome e fazer a mesma coisa. Tem a ver com mudar o nome e fazer outra coisa, ou fazer de forma diferente. O plantão social é o profissional estar ali, de plantão, esperando a demanda chegar. 5 dias por semana, todos os dias a mesma rotina, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí a família vem em qualquer momento em que o CRAS está aberto e o profissional está aí, escuta a demanda manifesta e responde. E assim com a próxima, e com a próxima, e com uma atrás da outra. E não importa se é uma família nova, se é uma família que vem ao CRAS uma vez na vida e outra na morte, ou se é uma família que todo mês, sempre com as mesmas dificuldades, está vindo ao CRAS. O atendimento é igual, escutar a família e responder à demanda. Mas eu falei que tinha duas coisas antes das estratégias práticas. A primeira é lembrar que não existe CRAS sem PAIF. E que o PAIF não é só o acompanhamento, o PAIF tem várias ações de atendimento. A segunda é justamente lembrar que em todas as ações que eu desenvolver no CRAS, eu preciso apurar a escuta. Eu preciso escutar o usuário para além da demanda manifesta e, de fato, fazer uma escuta qualificada. Entendendo isso, a gente está pronto para usar as estratégias práticas de exorcismo do fantasminha do plantão. Uma delas é justamente colocar nome nos diferentes tipos de atendimentos do CRAS. E repito, não é mudar só o nome, é fazer diferente, é escutar diferente, é reorganizar a rotina conforme a situação. Lembram que eu falei que o plantão social geralmente atende todas as famílias do mesmo jeito? Sejam famílias que vêm pela primeira vez, famílias que vêm de vez em quando ou famílias que vêm sempre? Podemos começar organizando respostas diferentes e atenções diferentes para essas situações. Por exemplo, o que as orientações técnicas dizem sobre a acolhida? Elas dizem que a acolhida é o primeiro contato das famílias com o CRAS. Beleza, então eu posso começar direcionando as famílias novas, aquelas que nunca vieram ao CRAS antes, para a acolhida.
Essas podem ser as primeiras a serem atendidas em uma modalidade diferente do plantão social. E dessa vez será uma modalidade de PAIF, já que a acolhida é um dos tipos de atendimentos de PAIF que está lá no livro do guarda-chuva. Se eu quero desmontar o plantão, eu tenho que reduzir o plantão. Então, ao invés de atender as famílias novas 5 dias por semana, em qualquer turno, em qualquer horário que elas surgirem, eu posso definir que o dia da acolhida, que é o atendimento de PAIF para as famílias novas que vêm pela primeira vez, vai ser a sexta de manhã. Ai, Ana, mas no CRAS que eu trabalho, vem em média 10 famílias novas por semana. Aí eu faço como? Bom, podemos definir 2 turnos de acolhida, vai ser a terça de tarde e a sexta de manhã. Só que eu não vou fazer isso de supetão, mandando embora as famílias que vêm amanhã para o plantão social. Eu vou avisar a comunidade. Eu vou colocar cartaz na recepção, eu vou fazer folder, eu vou avisar a educação, a saúde, o conselho tutelar, a habitação, eu vou falar na rádio que a partir do mês tal, as famílias que ainda não têm ficha no CRAS, aquelas que nunca foram atendidas, devem ir ao CRAS na terça à tarde ou na sexta de manhã. Posso avisar, inclusive, que as famílias que não têm ficha devem ligar para o número tal e agendar a sua acolhida, que vai ser ou numa terça à tarde ou numa sexta pela manhã, e que no dia da acolhida elas precisam trazer tal e tal documentação. Ou seja, nós organizamos os horários, nós criamos uma agenda para as acolhidas particularizadas e nós divulgamos isso na comunidade alguns meses antes de colocar em prática. Já reduzimos o plantão, tanto reduzindo o número de turnos, quanto reduzindo o número de famílias, já que todas as famílias que estarão vindo pela primeira vez já vão ficar sabendo, à medida que vai progredindo a rádio corredor, que para o primeiro atendimento é importante ligar para agendar a acolhida. E além da acolhida particularizada, podemos pensar numa acolhida em grupo. Esses dias eu atendi um município pequeno, que acolhe 1 ou 2 famílias novas por semana. Embora as orientações técnicas do PAIF sugiram começar com a acolhida em grupo e depois ofertar a acolhida particularizada, nesse município eu sugeri pensar o contrário. Como são poucas as famílias novas, podemos reservar um turno semanal para as acolhidas particularizadas e um turno mensal para a acolhida coletiva de todas as famílias que foram inseridas no CRAS naquele mês. Digamos que seja na primeira quarta-feira do mês seguinte. Todas as primeiras quarta-feiras do mês tem a acolhida coletiva para as famílias que foram acolhidas no CRAS de modo particularizado no mês anterior. E durante a acolhida particularizada, eu posso já convidar cada família nova para participar da acolhida coletiva, que vai ter lá na primeira quarta-feira do mês seguinte. Eu até sugeri para o CRAS chamar essa acolhida coletiva ou em grupo de café da manhã no CRAS. Ah, mas para que essa acolhida coletiva, Ana? Se as famílias já fizeram a ficha na acolhida particularizada. Ora, a acolhida coletiva é justamente para apresentar o CRAS, o SUAS, a assistência social para os usuários. Como eu vou querer que as pessoas saibam o que assistência social é, que é um direito das pessoas, que existe o SUAS, que existe o CRAS, que o CRAS oferta o PAIF e tantas outras coisas, se eu não reservo um momento para explicar isso para as famílias que estão chegando? Quando uma família vem ao CRAS pela primeira vez e eu faço a ficha cadastral no CRAS, seja em um sistema eletrônico, seja físico, e aí a família solicita uma cesta básica, e eu não aprofundo muito a entrevista, mas aí ela acessa a cesta básica e vai embora sem nenhum outro agendamento, que mensagem eu estou passando? O que eu estou dizendo? Possivelmente essa família vai compreender que o CRAS é um plantão da cesta básica, e exatamente isso. Isso é o que eu vou plantar no imaginário dela. Essa é a representação que ela vai construir sobre o CRAS. Agora, se a família vem pela primeira vez no dia agendado da acolhida particularizada, que ela agendou por telefone, ela solicita uma cesta básica, eu escuto ela com atenção, faço uma entrevista de acolhida qualificada, pergunto mais coisas, ela sai dali do atendimento com a cesta básica, mas ela também sai com outra coisa, um vínculo com o CRAS. E com mais uma coisa, com um papelzinho de agendamento para o dia da acolhida em grupo, onde ela vai ficar sabendo de muitas outras coisas que ela não sabia sobre o CRAS, o PAIF, o SUAS. Nesse vídeo do card, em que eu falo dos níveis de participação social, um desses níveis é estar informado. Quando estamos informados sobre um assunto, nossa participação é mais qualificada.
estamos em melhores condições de dar sugestões. Então, a acolhida em grupo tem essa função. E ela cumpre também a função de fortalecer os territórios e comunidades, contribuindo com um senso de coletividade. A PNAS não fala de coletivizar as demandas? A acolhida em grupo pode ter vídeos, inclusive aqui das suas conversas, como esse que eu vou deixar no card. Pode ter poesias, pode ter um café da manhã com coisas gostosas, uma ambiência acolhedora. Enfim, ela é uma acolhida, ela é um convite. Ela é um contato qualificado com os SUAS. O ambiente precisa ser acolhedor. Ele precisa dar informações, mas não como uma aula ou uma palestra chata. Isso é o significado da acolhida. Então, retomando, primeira ação prática, reduzir os turnos de plantão social, criar uma estratégia diferente para as famílias novas que estão chegando, separar um ou mais turnos para a acolhida de famílias novas, não todos os dias, afinal tem que sobrar tempo para o acompanhamento das famílias prioritárias, daquelas que já vêm ao CRAS mais vezes. E ofertar uma acolhida coletiva em algum momento, nem que seja mensal, caso seja um CRAS pequeno, para que as famílias novas que estão chegando ao SUAS tenham mais informações sobre o que é esse sistema, os seus serviços, programas, projetos e benefícios. Segunda estratégia. Resolvida a questão das famílias que vêm ao CRAS pela primeira vez, podemos bolar uma estratégia para aquelas famílias que vêm sempre. Ou seja, vamos identificar aquelas famílias que vêm com frequência ao plantão social no CRAS e perceber que ali nós não temos uma situação de vulnerabilidade temporária, pontual, eventual. Temos uma vulnerabilidade instalada e muito bem instalada. E como tal, ela demanda o quê? Acompanhamento. Se a família vem sempre, mês após mês, em busca de benefícios eventuais, já identificamos que de eventual essa situação não tem nada, vocês concordam? Aliás, eu já falei isso nesse vídeo aqui do card sobre o benefício vilão. Então, ao invés de atender a demanda manifesta todo mês no plantão social, eu posso tirar essa família do plantão social e convidá-la para um atendimento particularizado, onde eu vou explicar o quê? O que é o acompanhamento familiar do PAIF. Veja, eu percebo que a senhora vem ao CRAS seguidamente, já faz tempo que vem com essa e aquela dificuldade. Quem sabe nós vamos nos encontrar mais seguidamente. A gente poderia se conhecer melhor, a gente gostaria de conhecer melhor a senhora e a sua família. O que a senhora acha? E assim eu capto essa situação que veio no plantão e eu já marco um retorno, ou seja, uma ação particularizada no CRAS, que é um dos tipos de atendimento de PAIF. Depois eu agendo uma visita domiciliar, ou seja, uma ação particularizada no domicílio, que é outro tipo de atendimento de PAIF. Aí eu fui conhecer os outros membros da família, a realidade dela, eu vi que de fato ela é bem vulnerável, eu sensibilizo ela para o acompanhamento familiar. Eu explico o que significa ser acompanhada, que vamos acompanhar a situação mais de perto, combinamos que o acompanhamento vai durar tantos meses, que vai ter atendimentos quinzenais ou mensais. Enfim, quando vê, eu já tenho vínculo com ela, já construímos o PAF e o acompanhamento já está andando. Bom, eu já tirei do plantão social as famílias novas, organizando a acolhida para as que vêm pela primeira vez. Eu já tirei do plantão social aquelas que vêm sempre, convidando para o acompanhamento familiar. E quando vem ao plantão social uma família do Bolsa Família ou do BPC, bom, essas também eu atendo ali no plantão social naquele dia, mas eu já marco um retorno, ou seja, já marco uma ação particularizada no CRAS para oferecer o acompanhamento de PAIF. Afinal, em princípio, famílias do Bolsa e do BPC já são um público de acompanhamento. Se elas aparecerem no plantão, eu já vou captar elas e agendar a continuidade nos turnos que estão reservados para os atendimentos particularizados. E claro, nem todas as famílias do Bolsa e do BPC vão ter demanda ou disponibilidade para o acompanhamento, mas eu posso ofertar outras coisas também, como por exemplo, oficinas com famílias. Algo que pode ajudar você a pensar em enriquecer as ofertas do seu CRAS para ofertar para as famílias é esse vídeo do card sobre a pobreza das ofertas. Outra ação, por fim, é separar aí algum tempo na rotina da equipe para a gente fazer a busca ativa e convidar as famílias do Bolsa e do BPC, aquelas que não vêm ao CRAS, que não aparecem no plantão social. Convidar essas famílias para conhecer essa unidade. Em resumo, podemos elencar as estratégias nas seguintes ações práticas.
marcar a acolhida, ofertar as ações do PAIF, usar os nomes corretos das ações para ir consolidando, tirar da queixa-conduta aquelas famílias que vêm seguidamente e convidar para o acompanhamento. Correr atrás do público prioritário através da busca ativa e convidar para o acompanhamento. Com essas estratégias simples, eu vou reduzindo os turnos de plantão e criando um menu de outras ofertas. Eu vou enriquecendo as ofertas, eu vou criando vínculo com as famílias. E à medida que eu vou ofertando ações coletivas, como a acolhida em grupo, as oficinas com famílias, o acompanhamento familiar em grupo, eu também vou fortalecendo o território. Eles vão criando laços, vão criando vínculos entre eles também, um senso de comunidade. Claro que para colocar em prática essas estratégias, a gente precisa de duas coisas: intencionalidade e planejamento. Terminar com esse jeitão emergencial do plantão social é uma ação intencional. A gente precisa começar, a gente precisa marcar a data e fazer os movimentos. Planejar como vai ser, quando vai ser e avisar a comunidade com antecedência, especialmente no caso da estratégia das famílias novas. Avisar também a rede, divulgando bem antes. Vai ter algumas reclamações, algumas coisas vão dar errado, algumas correções de rumo vão ser necessárias. Aliás, isso acontece em qualquer processo de transição. E na reunião de equipe, de preferência semanal, semana a semana a gente vai acompanhando como está sendo, o que precisa mudar. Enfim, a intencionalidade e o planejamento, para mim, são as palavras-chave. E claro, esse processo tem que ser construído em equipe, tem que ser informado e combinado paulatinamente com os usuários. Temos que qualificar setores chaves do CRAS, que eu não falei aqui, como por exemplo a recepção. Temos que fazer ações meio, como a divulgação. Temos que coletar sugestões junto à comunidade. Mas essa transição envolve desde eu apurar a minha escuta, escutando esse usuário para além das demandas manifestas, passa por planejar e por fazer movimentos intencionais, no sentido de ofertar diferentes atenções para diferentes públicos, como as famílias que vêm pela primeira vez e as famílias que vêm sempre, e as famílias que não vêm nunca, mas são do Bolsa Família e do BPC. É preciso ter clareza que quando eu atendo uma família pela primeira vez, eu estou fazendo uma acolhida particularizada de pai. Que quando eu marco um atendimento para entender melhor uma situação de uma família, eu estou fazendo um atendimento particularizado do PAIF, no CRAS no caso. E quando eu vou numa visita domiciliar, eu estou fazendo um atendimento particularizado ou ação particularizada no domicílio, que também faz parte do PAIF, as ações particularizadas no domicílio. Nomear os tipos de ações me mostra que eu já executo vários tipos de atendimentos de PAIF. Só não nomeio eles de modo correto. Talvez eu não faça todos os tipos, mas alguns possivelmente o meu CRAS já faz. Só falta ampliar e nomear para enriquecer as ofertas. Aos poucos vão sendo superadas as práticas focalizadas e segmentadas, sem planejamento, cuja atenção imediata e provisão de benefícios são um fim em si mesmo. Monteiro fala da importância do profissional transcender esse caráter imediatista. Abre aspas, desenvolvendo sua prática a partir do desvendamento do real, dando à situação uma resolução problematizada e integralizada, que ultrapassa a aparente superficialidade. Atuando dessa forma, o assistente social estará concebendo o usuário como um ser social, ou seja, um ser autônomo, consciente e capaz de efetuar mudanças na história e, acima de tudo, um sujeito de direitos. Fecha aspas. Embora o trecho citado se refira aos assistentes sociais, o mesmo a gente pode pensar em relação aos psicólogos. Não somos profissionais que olham para o que está latente por trás da concretude da falta? Não olhamos para o simbólico na produção e na reprodução da vulnerabilidade e do risco social? A potência, meu povo, está na escuta. A potência está no encontro com o usuário enquanto sujeito de direitos. A potência está na intencionalidade e no planejamento para efetuar as mudanças. E aí, você acha que essas estratégias simples podem ajudar você a deixar para trás o fantasma do plantão social? Coloca aqui nos comentários. E se você gosta dos nossos conteúdos aqui no Suas Conversas, curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. A gente se vê na próxima conversa. Tchau!